Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Tiago aqui para mais uma videoaula, onde hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre a congruência de figuras planas ou a congruência de polígonos, beleza? É, Nós vamos falar o que é e vamos ver também alguns exemplos de alguns casos específicos, beleza? Então vamos lá, pessoal. A ideia aqui então, pessoal, é a seguinte: nós vamos iniciar definindo o que é congruência de figuras, tá bom? Vamos lá então. Observe é, as figuras abaixo. E aí você vai responder a seguinte pergunta para mim. Podemos dizer que estas figuras são iguais? Eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar que essas figuras aí são figuras iguais, são figuras idênticas? Não, né, gente? Aí você me diz, como assim, professor? Eu respondi sim. Não por um motivo, porque elas têm cores diferentes. Então elas não são iguais, beleza? Só que em matemática nós dificilmente vamos querer saber se elas são iguais. Porque em matemática a igualdade entre duas figuras nós não chamamos bem de igualdade. Nós não falamos bem de duas coisas serem iguais. Isso não vem ao caso na matemática. O que nos interessa na matemática é a congruência dessas figuras. Nos interessa saber se essas figuras são congruentes. Beleza? Então, olha essa palavra aqui, que para muitos aí é uma palavra nova. Congruentes. Beleza? Qual que é a diferença? A diferença é que iguais eu não posso falar que são porque tem cores diferentes, mas congruentes eu posso dizer que são. E quando eu vou dizer que duas figuras são congruentes? Quando essas figuras tiverem lados respectivos ou lados correspondentes congruentes. Professor, como assim? E o que seriam lados congruentes, professor? Então, olha aqui, ó, vou escrever para você, tá? Elas têm que ter lados congruentes. E o que quer dizer, professor, essa palavra aí, congruentes? Essa palavra, pessoal, ela quer dizer simplesmente aquilo que tem a mesma medida. Então, quando eu falar que tem que ter lados congruentes, é lados de mesma medida. Beleza? Os lados têm que ter as medidas iguais. Beleza? Então essa figura vai ter que ter lados correspondentes congruentes ou lados correspondentes com a mesma medida. Eu vou até melhorar aqui, ó. Vou colocar para você ali os lados correspondentes, porque na verdade você não vai olhar qualquer lado. Você vai olhar os lados que são correspondentes e eu já vou te dizer o que quer dizer isso, tá? Vamos anotar aí primeiro, ó. Anota aí. Lados correspondentes, beleza? Congruentes, beleza, ok? E esse correspondente, nós já falamos aqui, o que isso aqui quer dizer? Aquilo que tem a mesma medida, beleza? Não é isso? O que nós falamos aí? O que é correspondente, o que é congruente é aquilo que tem a mesma medida, beleza? Então, o que seriam aqui lados correspondentes com a mesma medida, professor? Olha aqui. Esse 2 aqui, olha. Esse 2 aqui, ele é correspondente com qual 2? Ele é a altura do meu retângulo, não é? Essa altura é correspondente com a altura do outro retângulo azul, não é? Então, a altura do meu retângulo verde é correspondente a quê? A altura do retângulo azul. Então, repare, essa altura mede 2 e essa aqui também mede 2. Olha lá, elas têm a mesma medida, beleza? E para isso a gente usa uma simbologia própria, pessoal. Que simbologia é essa? A gente coloca um tracinho aqui e um tracinho aqui, beleza? Agora, a largura do meu retângulo verde vai ser correspondente com o quê? Com a largura do retângulo azul, beleza? Então eu vou comparar essas duas larguras aqui.
Bem, repare, essa largura mede 5 e essa também mede 5. Elas têm a mesma medida. Eu vou colocar 2 tracinhos aqui e 2 tracinhos aqui. E por que 2 tracinhos agora e não somente um só? Porque se eu colocar um tracinho aqui e um tracinho aqui, você pode pensar que eu estou dizendo que o 5 é correspondente com o 2, caso não haja medidas aqui determinadas, né? Então, para não acontecer isso, quando você acha dois lados correspondentes e eles têm a mesma medida, a quantidade de tracinho que você bota em um, você coloca no outro. Beleza? Porque aí, qual que é a vantagem disso? Ainda que você não tenha a medida, ainda que aqui não tivesse 5, ainda que aqui não tivesse o 2, você saberia que eles têm a mesma medida. Ok? Só de olhar para a figura. Então aqui eu coloco um tracinho, aqui também um. Aqui eu posso colocar 2 tracinhos e aqui também 2 tracinhos. Beleza? Então eles têm aqui lados correspondentes com a mesma medida. Beleza, pessoal? Além deles terem, pessoal, lados correspondentes com a mesma medida, eles também vão ter aqui, olha só que bacana. Além dos lados correspondentes, se você olhar com atenção, se é um retângulo, os 4 ângulos deles são ângulos retos. Beleza? Os 4 ângulos internos são ângulos retos. Como são 2 retângulos, isso acontece nos 2 casos. Repare aqui também que a medida dos ângulos correspondentes também, as medidas dos ângulos correspondentes também são iguais. Olha lá. Tá vendo? Ó, quando eu pego 2 ângulos correspondentes, eles vão ter a mesma medida. Então, nós temos um segundo critério aqui agora. Quando você tem ângulos correspondentes, e aí em geometria, quando você tem coisas com a mesma medida, ângulos ou lados com a mesma medida, você diz que esses ângulos ou lados são congruentes. Ok? Ou seja, todos esses ângulos aqui correspondentes têm a mesma medida. Beleza? Então, ângulos congruentes são ângulos com a mesma medida. Beleza? Então, você tem lados correspondentes com a mesma medida, ou seja, congruentes, e ângulos correspondentes com a mesma medida, ou seja, congruentes. Ok? Quando isso acontece, aí você pode afirmar que as figuras são congruentes, ok? Você não diz que elas são iguais, você diz que elas são congruentes, ok? Muito bem, vamos então à nossa definição de maneira mais formal aí. Assim, dizemos que 2 polígonos, e quando eu falo polígono aqui, eu estou dizendo que pode ser triângulo, quadrado, retângulo, losango, paralelograma, o que você quiser, qualquer polígono, tá bom? Vale para qualquer polígono, pentágono, hexágono, não importa, vale para qualquer polígono, contanto que quando eu compare esses 2 polígonos, eles tenham lados correspondentes congruentes e ângulos internos correspondentes congruentes. Beleza? Vamos para um exemplo prático aqui. Se você não estiver entendendo, aguenta aí, que no exemplo, de repente, te esclarece aí, te dá uma luz legal, né? Beleza? Vamos nessa então. Indo aqui para o nosso exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Olha para essas 2 figuras, beleza? Você vai ter aqui, repare com atenção, tá? O lado AB mede 8. Quando eu falo lado AB, eu estou falando disso aqui, ó. Aqui, beleza? Ele mede 8, não mede? Beleza. Repare que o lado SR também mede 8. Olha aqui. Veja se vocês conseguem visualizar aí legal. Percebeu? Então, eles têm 2 lados. Olha lá. A altura desse corresponde com a altura desse. Beleza? O lado BC é a largura aqui, ó. Ó. 6 aqui. E repare aí. 6 aqui também.
Olha lá, eu vou até trocar aqui a cor, ó, só para dar uma guaribada nisso daqui, ó, aqui, beleza. E repare aqui agora também, ó, percebeu? Tem a mesma medida, olha lá, BC é congruente a ST. Como que a gente escreve isso daqui na matemática? A gente escreve assim, ó, lados. Aí a gente escreve assim, ó, lado AB é congruente, bota o sinal de igual com tio em cima, ó, ao lado SR. Beleza? Aí a gente escreve assim, ó, o lado BC é congruente ao lado ST. Beleza. E olha agora, também o lado CA vai ser congruente ao lado TR. Perceberam? Só isso a gente escreve desse jeito. Só repara uma coisinha aqui, já estava na cara isso. Olha, tem dois tracinhos aqui, olha com atenção. Tem dois tracinhos aqui. Aqui tem um tracinho, olha lá, viu? E aqui, olha. E aqui você tem três tracinhos, olha ali. Então está dito para você de dois jeitos, tanto pelos números quanto pelas linhas aqui, olha, colocadas, está dito para você que esses lados têm a mesma medida. Beleza? Isso aqui já é suficiente para mim dizer que esses dois triângulos aqui são congruentes. Mas eu quero só que você observe que os ângulos também vão ser congruentes. Porque, olha, aqui é um ângulo reto, aqui também vai ser, olha lá. Percebeu? Tem a mesma medida. Se aqui mede 8 e aqui também mede 8, a abertura, que é o ângulo que eu tenho aqui, é o mesmo que eu vou ter aqui, olha. Então, eu vou colocar um tracinho aqui e um aqui, para indicar o quê? Que os ângulos têm a mesma medida. Beleza? E se aqui mede 6 e aqui também mede 6, a abertura que eu tenho aqui, que é o que a gente chama de ângulo, é a mesma abertura que eu tenho aqui. Ou seja, dois tracinhos aqui, dois tracinhos aqui, para indicar que eu tenho ângulos com a mesma medida. Ah, pode botar tracinho nesse ângulo reto? Pode, mas não precisa, né? Porque o ângulo reto já tem uma escrita especial para ele. Então, nem preciso disso. Tá bom? Prontinho aí. Então você pode dizer assim, ó, o ângulo B, você bota o B com acento circunflexo em cima para indicar que é o ângulo B. Esse ângulo aqui, ó, ele é congruente ao ângulo S. Já sacou, né? Então eu vou dizer que o ângulo A é congruente ao ângulo R. Isso aqui, quando você vai fazer alguma Olimpíada de matemática, essa escrita aqui te é pedida, tá? Então, ó, por isso que eu estou fazendo. E aqui o ângulo C é congruente ao ângulo T. Prontinho. Tá escrito aí no rigor da matemática. Tá bom? Ou seja, aí a gente fala assim, olha, o triângulo, você faz um triângulo aqui mesmo, tá? O triângulo ABC, repara que a escrita vai ser a mesma, ó. É congruente, você faz assim, bota o tracinho com tios e com tio em cima, não é? E aí depois você escreve o outro triângulo. Como eu fiz ABC, eu fiz, ó, ABC. Então agora eu faço RST. RST. Prontinho. Ops, faltou aqui, ó. É congruente ao triângulo. Aí eu escrevo RST. Beleza? A única regrinha aqui, pessoal, é a seguinte. Se eu fiz ABC, eu tenho que seguir do mesmo jeito no outro. RST. Beleza? Se você fizesse ACB, você tinha que fazer RTS. Tá bom? Geralmente a gente segue assim na ordem mesmo. ABC, aí depois RST. Beleza? Tá bom? Tranquilo aí, né?
Bacana essa questão. Então, nós estamos dizendo aqui o quê? Que eles são congruentes. Só isso. Escrevemos ali bonitinho, mas é simplesmente isso que está sendo dito. Beleza? Vamos ver aqui alguns casos particulares, pessoal. Alguns casos aqui particulares que vão nos ajudar. Primeiro caso particular, pessoal. Dois triângulos que possuem lados correspondentes do mesmo tamanho, ou seja, com a mesma medida, são congruentes. Então, você é o caso lado, lado, lado. Como que é isso? Você olha para os três lados dele. Beleza? Se os três lados você tiver três, digamos assim, três pares de lados congruentes, ele é congruente, não precisa nem ver o ângulo, tá? Então, olha aqui, ó. Esse lado aqui. Vamos lá. Esse lado, ele vai ser... Deixa eu só colocar aqui, moçada. Aí, agora sim. Esse lado é congruente com esse, concorda? Esse 2,5 faz a correspondência aqui, beleza? E o 3,5 faz a correspondência aqui com o outro 3,5. Repare que os triângulos estão virados, né? Em posições diferentes, mas isso eles não faz com que eles deixem de ser congruentes. Perceberam? Então, às vezes, pode acontecer do triângulo estar virado. Eles deixaram de ser congruentes? Não, continua sendo congruente, porque tem três pares de lados com a mesma medida. Beleza? Então, são congruentes, nesse caso aqui. Vamos escrever aqui. Vamos botar bonitinho, né? Eles são congruentes. Vamos escrever na linguagem matemática aí, para ficar bacana. O triângulo ABC é congruente, beleza? Ao triângulo D, foi ABC, né? Então, nós vamos fazer DFE. Beleza? Vamos seguir. Ah, não. É porque ele tá virado, né? Tá certo, gente. Ele tá virado aqui, ó. Tá vendo? Como é que tem que prestar atenção com esses casos? Então, vai ser DEF, tá certo? Vai ser na ordem mesmo. DEF. Prontinho. Resolvido. Ou seja, o que esse símbolo aqui quer dizer mesmo? Ó, fixa aí, hein? Esse símbolo aqui quer dizer são congruentes. Não esquece isso. Beleza? É para dizer que eles são congruentes. Triângulo ABC é congruente ao triângulo. Então, você pode dizer que são ou que é congruente, tá? Um ao outro. Beleza? Ou são congruentes entre si, tanto faz. Bom, vamos a um outro caso. Segundo caso, o caso ala. O que é isso, professor? Ângulo, lado, ângulo. Então, este caso aqui é aquele caso em que você tem... esse caso aqui já vai ser aquele caso em que você vai ter dois ângulos iguais, ó, dois ângulos iguais e um lado igual, beleza? Então, observe aqui, ó, esse ângulo é correspondente a esse daqui e tem a mesma medida. O 110 faz a correspondência com o outro 110 ali, olha, e tem a mesma medida. Então, eu tenho dois ângulos iguais. Beleza. E lados? Repara, esse lado mede o mesmo que esse. Então, repara, eu tenho dois ângulos, dois pares de ângulos com a mesma medida e tenho dois lados com a mesma, melhor, um par de lados com a mesma medida. Então, observa aí, se eu fosse escrever aqui no rigor, eu poderia dizer que o ângulo P, ele é congruente, não é isso? Ao ângulo S. Beleza? Eu poderia dizer que o ângulo R é congruente ao ângulo... Dá licença, gente. Ficou meio apagado ali, parece que é um U.
Beleza? E eu vou dizer que o lado, eu posso dizer também que o lado PR é congruente, ok? Ó, vou até melhorar aqui essa simbologia. É congruente ao lado SU, beleza? Aquilo ali parece U, tá, gente? Se não for, a gente muda depois, mas parece U mesmo. Pronto, resolvido. Percebeu? Então eu tenho, ó, dois pares de ângulos com a mesma medida e um par de lados com a mesma medida. Logo, eles são congruentes. Então eu vou dizer que o triângulo QPR, vamos dizer assim, QPR, tá? Poderia também dizer, tá, gente? Aqui, olha, poderia também dizer PQR, tá? Também pode. Tem problema nenhum você colocar desta forma aqui, tá? Você poderia dizer também PQR, tá bom? Congruente. Aí aqui você vai dizer TUS, tá bom? Também você poderia falar assim. Como eu parti do P, então você poderia dizer S, depois T e depois U. Isso aqui não é algo tão vital não, tá? Faltou o triângulo aqui, gente. Triângulo STU. Você poderia dizer assim também, tá bom? Isso aqui não é algo tão vital, mas é bom a gente fazer do jeito certo, né? Tá bom, pessoal? Tranquilo? Deu para vocês verem aí? Tranquilo, né? Sem problema nenhum. Muito bem, vamos para o último caso aqui agora. Vamos ao nosso último caso aqui, que é o caso de nós termos lado, ângulo e lado. O que que é isso? Eu tenho dois lados congruentes e apenas um ângulo congruente. Beleza? Então eu tenho dois pares de lados congruentes. Repare, ó, esse lado é congruente com esse. Beleza? Esse 2 é congruente com esse. Então eu tenho os lados MO, ó, MO congruente a RP. Beleza? Eu tenho ON congruente a QR. Beleza? E eu tenho dois ângulos também aqui, e eu vou ter aqui dentro também um ângulo que é também congruente, olha aqui, ó, o ângulo O também é congruente ao ângulo R. Então repara só ali, nós temos dois pares de lados congruentes e um par de ângulos congruentes, também já é suficiente para nós falarmos aqui que o triângulo MNO é congruente, beleza? Ao triângulo PQR. Opa, faltou o triângulo ali. Triângulo PQR. Tá bom? Então a gente pode falar que esses dois triângulos aqui são congruentes, uma vez que eles têm dois lados, dois ângulos com a mesma medida e dois lados com a mesma medida e um ângulo também com a mesma medida. Perceberam? Então nós vimos aqui três casos. O caso de nós termos os três lados, os três pares de lados com a mesma medida é congruente. O caso de nós termos dois pares de ângulos e um par de lado congruente é congruente. E no caso agora nós termos dois pares de lados e um par de ângulos congruentes. As duas figuras também serão congruentes.
Beleza? Para a gente finalizar, vamos para o exercício, né, moçada? Só para a gente finalizar aí, vamos lá para o nosso exercício. Resolvido, beleza? Vamos lá então. Escreva se os pares de triângulos são ou não congruentes. Então, ó, ficou moleza. Só dizer se é ou se não é, hein? Molezinha. Olha só. O que nós vamos fazer aqui, então? Nós vamos, pessoal, simplesmente falar, simplesmente dizer se esses pares aqui são congruentes ou não. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, o que eu tenho aqui, ó? Esse lado corresponde com este, ó. Beleza? O 5 aqui vai fazer correspondência com o outro 5 lá. Beleza? O 4 faz correspondência com o 4. Olha que beleza. Eu tenho aqui o caso que? Lado, lado, lado. Eu tenho os três lados, três pares de lados correspondentes com a mesma medida. Então, esses daqui, sim, são congruentes. Beleza? Então, nós vamos dizer que eles são congruentes, porque eu tenho três pares de lados congruentes. Beleza? Muito bem. Acabou. Ok? Comparei aqui três pares de lados. No caso, os três pares de lados foram congruentes. Então, eu tenho lado congruente, lado congruente, lado congruente. Beleza, são. Logo, as duas figuras são congruentes. Esta figura 1 é congruente a esta figura 2. Beleza? Muito bem, tranquilidade, né? Vamos agora ao segundo e último caso aí. Para a gente fechar agora, hein? Vamos lá. Esses dois aqui são congruentes ou não? Vamos ver. Eu tenho ali dois lados ali. Se você reparar com atenção, você vai ver que você tem dois lados ali congruentes. Deixa eu trazer para cá. Então, repare aqui. Você tem aqui, olha, o 3 congruente ao 3, o 4 congruente ao 4, são lados congruentes. E olha, este ângulo aqui, 100, vou até botar aqui de outra cor. Este ângulo 100 aqui, olha, ele é congruente a este ângulo 100 aqui. Olha lá, vou até marcar aqui para você, ó. Esse ângulo é congruente a esse. Beleza? Então, eu tenho o caso aqui, lado, ângulo, lado. Certo? Ou seja, eu tenho dois lados congruentes e um ângulo congruente. Isso aqui já é suficiente para mim dizer que eles são congruentes. Beleza, pessoal? Tranquilidade aí? Molezinha, né? Sem dificuldade, sem problema nenhum. Fizemos aí, vimos aí o que são ângulos congruentes, vimos os casos e ainda fizemos um exercício aí juntos. Beleza? Agora, moçada, é partir para os exercícios. Agora é com você. Vai para cima dos exercícios agora. E qualquer dúvida é só falar com o professor. Tá bom? Tamo junto. Tô contigo. Vamos nessa. Forte abraço. Valeu!